Olá, meu amigo, olá, minha amiga, como vão vocês? Estou hoje aqui muito feliz porque o pessoal do Fato Jurídico, do site Fato Jurídico, me chamou para que eu falasse um pouquinho sobre ato ilícito e responsabilidade civil. Enfim, alguns tópicos que a gente julga bastante importantes, que a gente costuma ministrar em aula, e aí então nós resolvemos tratar da responsabilidade civil sob o prisma do ilícito. Pois bem, para que a gente possa tratar desse tema, é necessário que, em primeira análise, nós passemos pelo ato ilícito, aquele do artigo 186, que nós podemos chamar até de ato ilícito puro, diferente daquele do artigo 187, que trata do abuso de direito. Nós não vamos entrar aí hoje, tudo bem? Mas prometo que a gente vai fazer um novo vídeo e aí nós vamos tratar, sim, dessa circunstância do artigo 187. Com relação ao artigo 186 e o ato ilícito, nós temos que o artigo 186 do Código Civil determina que aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Como é que é, Fábio? Só li o artigo para vocês, tudo bem? O artigo 186 do Código Civil, ipsis literis, da maneira como ele está escrito. O que é importante com relação a esse artigo 186 são os elementos que nós extraímos pela mera exegese do texto legal. Vamos recuperar? Aquele que por ação ou omissão voluntária. Esse é o primeiro elemento, a conduta. A conduta é necessária para que haja o ilícito. Então vamos recuperar de novo. Aquele que por ação ou omissão voluntária. Negligência ou imprudência. Extraímos aqui o segundo elemento, a culpa. Então, em primeiro lugar, a conduta. Em segundo lugar, a culpa. Que eu preciso aqui dar uma interpretação mais ampla, porque não é só negligência e imprudência. Nós absorvemos na teoria da culpa no direito civil a negligência, a imprudência, a imperícia, a intenção da produção do resultado lesivo e a assunção do risco de produção do resultado lesivo. Portanto, 5 aspectos que formam essa culpa. Vamos de novo? Negligência, imprudência, imperícia, intenção da produção do resultado lesivo e assunção do risco de produção do resultado lesivo. Então nós temos, meus caros, como primeiro elemento desse ilícito, a conduta, seja ela omissiva ou comissiva. O segundo elemento do ilícito, a culpa, que abarca estes 5 tópicos que eu acabei de enunciar. Então vamos recuperar o artigo 186 mais uma vez, para que a gente possa extrair dele mais elementos, se é que eles existem. Pois bem, aquele que por ação ou omissão voluntária, conduta. Negligência ou imprudência, culpa. Violar direito, terceiro elemento, violação do direito. E causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Quarto elemento, o dano. Então recuperemos então os danos do ilícito com base na exegese pura e simples do artigo 186 do Código Civil. Conduta, culpa, violação de direito e dano. Meus caros, se nós temos conduta, culpa, violação do direito e dano, nós temos o ilícito civil, que nada tem a ver com o ilícito penal. É evidente que uma circunstância de ilícito criminal, como José desferiu 4 tiros no peito de João e João veio a óbito, vai gerar também um ilícito civil. Óbvio que sim, mas eles correm em apartado. É bem possível que nós tenhamos uma figura de ato ilícito ou ilícito civil e não tenhamos, evidentemente, um crime. Isso é possível. Quando nós falamos no ilícito civil, no ato ilícito, este do artigo 186, a norma dá a providência da consequência, a sanção por essa circunstância. Esta sanção está prevista no artigo 927 do Código Civil. Percebam, meus caros, que até agora nós só enunciamos 2 artigos de lei. O artigo 186 e o artigo 927. Como diz o artigo 927? Aquele que por ato ilícito, ressalvo, coloca entre parênteses, o próprio artigo, na letra da lei, aquele que por ato ilícito, letra da lei, artigos 186 e 187, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Nasce então, queridos, a responsabilidade civil pelo ilícito. A responsabilidade civil que emerge da dição do caput do artigo 927, com base nos 4 elementos do ilícito: a conduta, a culpa, a violação do direito e o dano.
Fábio, é possível que eu tenha um ilícito sem estes elementos? Olha, afora a figura do abuso do direito, que é exercício regular do direito que se transforma em ilícito, do artigo 187, terceiro artigo de lei que estamos mencionando agora nesse vídeo, afora essa figura, que merece uma análise muito mais profunda, uma intelecção muito mais profunda para que nós possamos extrair elementos, por isso que a gente não vai tratar dele agora, não há possibilidade de ilícito civil sem estes elementos. Mas, e aí é que a gente tem de ficar de olho, porque a gente pode se equivocar, é possível que haja responsabilidade civil sem o ilícito. Ou que haja responsabilidade civil em circunstância até que tenhamos de ignorar elementos do ilícito. E olha, exemplo disso, é claro que este assunto demandaria muito mais tempo e nós vamos fazer outros vídeos para que a gente possa tratar desse assunto, tudo bem, queridos? Mas, por hora, é muito relevante que a gente trate desta circunstância, até porque você está com o seu código aí aberto agora, eu tenho certeza, e você vai conseguir ver o parágrafo único do 927. Acompanhe comigo. O parágrafo único do artigo 927 determina: haverá obrigação de reparar o dano independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar por sua natureza riscos para os direitos de outrem. Queridos, eu acabo de dizer que os elementos do ilícito são a conduta, a culpa, a violação do direito e o dano. E o parágrafo único do 927 demonstra claramente este exemplo de circunstância em que haverá obrigação de reparar o dano, ou seja, haverá obrigação de indenizar, de tornar indene, de subtrair o dano de outrem, independentemente de culpa. Vale dizer, independentemente de se perquirir, de se perscrutar a culpa existente ou não. E se eu não verifico culpa, não verifico elementos do ilícito. Logo, é possível o dever de indenizar sem o ilícito civil? Sim. Exemplo maior, 927, parágrafo único do Código Civil. Olha, estou muito feliz de ter passado esse tempo aqui com vocês, de ter gravado esse vídeo para o pessoal do Fato Jurídico. Se inscreva no canal do YouTube. Né? Aqui no canal do YouTube do Fato Jurídico, o pessoal tem vários vídeos. Eu mesmo muitas vezes fico assistindo, consulto esses vídeos, muitas vezes compartilho com vocês nas redes sociais. Eu tenho certeza que vai ajudar vocês, tenho certeza disso. E nós vamos gravar muitos mais vídeos, eu espero que o pessoal do Fato Jurídico me convide para isso. Eu estou absolutamente à disposição, é sempre um enorme prazer, tá bom? Por hora fica o meu enorme abraço a todos vocês, bravos guerreiros do estudo. Até logo, tchau, tchau.